Eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Notícia. Pois é, fizemos uma pequena adaptação aqui no nosso quadro. O que antes era semanal, agora a gente vai fazer encerramento do mês e no meio do mês também dar aquela olhada geral e como está evoluindo. Então hoje a gente vai fazer o fechamento do mês de maio, que foi bem movimentado. Eu separei aqui algumas notícias para a gente ir conversando, certo? Bora lá então, comecinho do mês, teve aquele surto de Covid na China, e aí isso também, obviamente, impactou a economia de forma geral no mundo todo, né? Porque a China é uma grande parceira de vários países economicamente, principalmente do Brasil também, a gente exporta bastante coisa, e com a China fechada, lockdown severo, muita coisa acabou atrapalhando, e aí rola aquele sobe e desce da economia, bolsa de valores sente, então isso atrapalha bastante, tá? E aí, outro ponto, né, que tem desenrolado bastante, que a gente viu acontecer, foi a questão da inflação, da guerra pressionando bastante, né, a questão dos preços de petróleo, trigo. E aí rolou a reunião lá nos Estados Unidos para subir os juros deles, para dar aquela freada na inflação. E isso fez a bolsa do mundo inteiro dar uma derretida, porque a subida de juros, de forma geral, dá uma desacelerada na economia. E se a principal economia do mundo, que é os Estados Unidos, dá essa desacelerada, é um sinal negativo para todo mundo, e aí a bolsa dá aquela derretida, ferra geral. Então a gente viu a bolsa oscilar bastante, rolou até naquele feriadinho lá, onde fechou bastante coisa, e quando voltou caindo, então foi bem desesperador. Então, tanto que, falando da inflação, seguindo aqui, né, no que a gente separou, aqui no Brasil também teve, né, o mês foi marcado aí pela subida de juros da nossa Selic. Então lá nos Estados Unidos também subiu, aqui no Brasil também não foi diferente, esse movimento para conter a inflação. Então a Selic começou a ser taxada então a 12,75% ao ano. Então quando rolou aqui o aumento no Brasil, já teve as notícias falando de um aumento de pessoas procurando investimento de renda fixa, que sim, está rolando várias oportunidades bem interessantes. E aí depois rolou lá nos Estados Unidos, aí começou a migrar mesmo, porque se na economia é mais forte, o juros está legal, aí que vai mesmo, então a bolsa deu essa derretida. Então existe esse movimento, né, das notícias, que faz as pessoas surfar. Então por isso que é importante ter uma estratégia. A gente já falou isso, inclusive, aqui no De Olho na Notícia também, tá? E aí um outro ponto que chamou muita atenção, foi um barulho gigantesco, foi o lucro da Petrobras. Principalmente, né, porque o Estado é o maior acionista da Petrobras, e no momento onde o petróleo está muito caro por conta da guerra, e está fazendo aqui toda a cadeia, né, de produção ficar caro por conta da logística, né, o caminhão vem e aí abastece com diesel, etc e tal. Então a inflação também foi muito puxada por conta do preço dos combustíveis. Vem um soco na barriga quando a gente olha para a empresa e fala, não, peraí, como assim? A gente está sofrendo e vocês estão lucrando? Então eles colocaram algumas justificativas, vale a pena quem tem interesse em entender melhor a fundo o lucro da Petrobras, que pagou bastante dividendos, dá uma olhada especificamente. Então isso movimentou bastante, foi uma notícia que muita gente comentou, a gente também falou aqui, então foi uma tônica aí ao longo do mês, ali perto do meio do mês, tá? Seguindo nas notícias, uma que a gente destacou aqui também, com esse movimento todo dos Estados Unidos, China parada, juro alto no Brasil, inflação, o dólar começou a subir bastante no começo ali, para o meio do mês, com essas notícias todas. Ele também acaba surfando muito essas oscilações, então quando a bolsa está em alta, o dólar cai, quando a bolsa cai, o dólar fica em alta. Então, com essa instabilidade ali no começo do mês, rolou bastante gente procurando o dólar, o que depois a gente viu até dar uma aliviada, mas o dólar deu uma estabilizada, mas caiu mais no final do mês, depois a gente fala um pouquinho, mas teve essa movimentação e a gente viu o dólar mexer bastante. Outra coisa que movimentou bastante foi o mercado de criptomoeda, mas infelizmente não foi um sobe e desce, foi um pancadão para baixo. Começou ali nas empresas de tecnologia, onde muitas delas começaram a cair, e isso depois começou a respingar nas criptomoedas, e aí teve muita gente sacando, tanto que uma stablecoin sofreu bastante, mas ela deu conta desses resgates, e aí logo voltou, então ela se mostrou ser uma cripto forte.
mas o mercado de cripto sofreu bastante e caiu muito, tanto que o que estava negociando a 40, a gente viu negociar 30 e passou, rompeu nessa barreira dos 30, então para quem está investindo, é sempre um olhar de oportunidade ou entender se é realmente dentro da tua estratégia, né? Porque ela está muito barata. E aí qual a expectativa? Voltar a subir? Continuar caindo? Então dar uma esperada? Tudo isso você precisa avaliar na hora de você investir, tá? E aí, lá do meio do mês para o final, não rolaram tantas notícias assim que movimentaram o mercado. Tiveram algumas que impactou muito na economia. Por exemplo, o preço do trigo subiu bastante quando a Índia proibiu a exportação. Então ela também era uma exportadora importante, e se ela não vai exportar mais, a Ucrânia já estava com problema, né, de exportar trigo para abastecer o mundo de forma geral. Isso abalou e subiu o preço, obviamente, do trigo, né? Outro ponto que também começou a se encaminhar, está cada vez mais para o seu desfecho aí, é a privatização da Eletrobras. Então começou ali perto do meio do mês com a mudança de ministros, né, para variar um pouquinho, e aí isso fez o mercado ali também dar uma subida, mexeu bastante com a ação da própria Eletrobras, e a gente está vendo aí até com relação a usar o FGTS para você comprar as cotas ali de algumas ações da Eletrobras. Tem várias regrinhas, um ponto que eu particularmente não gosto muito, quando rola a IPO, a gente sempre dá essa dica de dar uma esperada, porque você tem que ficar com ela por um período longo, né? Normalmente quando é a IPO, e é o caso aí da Eletrobras, você tem que ficar com ela pelo menos um ano. E aí esse sobe e desce você não pode vender, você não pode transformar o seu FGTS em dinheiro, comprar e logo vender. Então, analisa bem as regras para você entrar nesse jogo. Talvez não seja uma boa estratégia, mas vê com calma o teu caso, porque cada caso é um caso nas finanças pessoais, né? E aí, últimos 2 pontinhos aqui que a gente separou. Para conter a inflação, o governo voltou a discutir, né, a redução do ICMS, que é muito importante, que é lá no nosso consumo, né, esse é imposto, e aí discutiram do combustível, de alguns outros pontos importantes. Então tem que ser uma medida complementar, né, quando a gente fala de inflação. Beleza, aumenta os juros, mas aumenta também a possibilidade de entradas, de ter novos produtos, estimula os produtores. Então tem que ser uma ação em conjunto para poder dar uma freada na inflação. E por fim, China volta a retomar as atividades, começa a abrir também o mercado, e isso facilita bastante. Então foi assim que a gente encerrou o mês. E aí, para a gente pegar os índices aqui importantes, Bitcoin fechou o mês aí com quase 17% de perda. O Ibovespa subiu 3%, muito puxado pelas commodities, né? Pensando em abastecer o mundo de forma geral, por mais que tenha oscilado bastante. O dólar foi o que eu falei, ele caiu, ficou estável e ficou nessa aí de queda de 3%, tá? Depois disso, teve os balanços, então teve bastante empresa que subiu, bastante empresa que caiu, e aí esse é o mercado normal, com todas essas oscilações aí em geral. Um detalhe importante que rolou no mês de maio, a CVM reconheceu a distribuição do fundo de investimento, fundo imobiliário, o Max Renda, né, o MXRF. Então tinha rolado um imbróglio que tinha derrubado o preço dele, agora com essa liberação possivelmente vai voltar, e aí ele é um dos fundos que mais tem cotista, então legal que deu uma normalizada. E por fim, quero destacar também que esse mês foi o recorde de entrega de declaração de imposto de renda, então encerrou o mês de imposto de renda, então legal que bastante gente declarou. Se você não declarou, é possível pagar multa, tem um post na Du falando sobre isso, então dá uma corrida para você ver isso, tem questão de restituição, tem coisa que você pode mandar depois, então tem vários detalhes com relação ao imposto de renda que você pode fazer pós-entregar, tá? Vale a pena dar uma olhada com mais atenção. Beleza? Esse foi o fechamento do mês. Então agora a gente vai começar a fazer a cada 15 dias. Então daqui 15 dias, ali no meio do mês, a gente fala como que desenrolou esse começo, essa primeira parte aí do mês. E depois, no final do mês, a gente faz esse fechamento um pouco mais resumido, porque já vai ter a história das duas partes do mês. Dá pra gente ser mais direto no que rolou na última metade do mês. Certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Com certeza, até breve.